Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Hoje eu trouxe um tema bastante interessante, né, que são as fake news. Trouxe as fake news para a gente estudar porque elas estão presentes cada dia mais forte na vida de todos nós, inclusive vocês estudantes. E isso leva vocês a poderem se deparar com questões relacionadas a fake news em exames externos que vocês virão a fazer a partir de agora que vocês concluírem o ensino médio. Sem contar também que as fake news, elas são muito importantes, é um tema bastante importante porque ela atinge a maioria das pessoas. Ela tem uma relação, ela está presente no nosso dia a dia, a gente precisa entender melhor esse universo como forma até mesmo de nos proteger dos efeitos que isso pode causar. Para iniciar a aula, eu gostaria que vocês entendessem o que você aprenderá até o término da aula. Tivesse isso bem claro. Você poderá, até o final da aula, entender a definição de fake news pautada em seu contexto motivador. Não apenas fake news como o significado do termo, mas o que a fake news representa, o que ela é, a partir dos aspectos que a motiva, que motiva a sua criação. Compreender também a importância de uma postura defensiva diante das intenções de disseminação das fake news, criar hábito da leitura crítica reflexiva, refletir sobre o seu papel no combate às fake news, compreender como se dá o processo de combate à disseminação dessas fake news. Gente, é interessante que essas habilidades vocês desenvolverão automaticamente numa espécie de efeito sucessivo. A partir do momento que vocês entendem, vocês compreendem a importância, vocês criam o hábito da leitura crítica, passam a refletir sobre o seu papel no combate às fake news e, para combater, vocês precisam compreender como se dá esse processo. Então, vamos à aula, vamos lá, que nós iremos iniciar. Observem as seguintes mensagens. A OMS muda posicionamento e agora recomenda a hidroxicloroquina para a Covid-19. Desodorante pode causar câncer de mama. Usar o celular pode causar câncer. Vacina causa autismo. Usar no micro-ondas pode afetar a saúde. Alimentos que curam câncer. Isolamento social é ineficaz e 80% da população é imune à Covid-19. Quem de vocês não já viu um conteúdo ou outro desses aqui circulando pelas redes sociais, recebendo aí em seus dispositivos? Talvez vocês não tenham recebido não tenham se deparado com esses conteúdos, mas se depararam com algo parecido, algo do tipo. É interessante a gente perceber que todos aqui, né, são exemplos de fake news e que eles têm um apelo, eles são informações que já são criadas para despertar o interesse no leitor, no receptor, quem recebe. Então não é algo criado que não vai causar mínimo de interesse na população, não. São temas, são manchetes, né, que sugerem algo interessante. Nossa, quem não vai querer saber que desodorante pode causar câncer de mama? Quem não vai querer saber se a OMS muda o posicionamento e agora recomenda realmente hidroxicloroquina? Quem não vai querer saber se a vacina está causando autismo, se usar micro-ondas pode afetar a saúde, que existem alimentos que podem curar o câncer, ou que o isolamento social não é eficaz e que o pessoal, na verdade, a população é 80% imune à Covid. Gente, são informações que, se chegar à população, né, divulgar à população, a população vai ter esse interesse porque é de interesse comum. Então elas são realmente pautadas nesse tipo de coisa, né, pautadas em fatos que possam interessar as pessoas. E é por essa razão que estão sendo tão disseminadas, tão divulgadas por aí afora, ok? Vamos buscar entender, na verdade, agora fake news. Aquela tela lá foi para que a gente pudesse entrar nesse universo, né, das fake news, para vocês verem que não é algo tão desproposital, não é algo tão descontextualizado, dessa nossa atualidade agora. Então vamos entender melhor o que é fake news pela expressão. Nós sabemos que fake news é de língua inglesa, né, a expressão da língua inglesa, em que fake ou false significa falso ou falsa, e news significa notícia ou notícias. Então, da tradução, nós temos o entendimento de notícias falsas, ou notícia falsa no singular também, tanto faz. Então, assim, se eu recebo uma fake news, automaticamente eu estou recebendo uma notícia falsa. O curioso, o difícil, é saber que se trata de uma notícia falsa. Porque elas são veiculadas de uma maneira, muitas delas, que você pensa de fato que é verdadeira. E se ela for de interesse comum, que geralmente são, esses conteúdos eles despertam o interesse da população, você terá interesse de divulgar, de compartilhar. E é aí que mora o perigo. Então vamos entender qual é a intenção, quando surge, por que as fake news estão tão presentes no dia
no nosso dia a dia hoje, no nosso cotidiano, né? Quais são os tipos de fake news que tem por aí para que a gente possa tentar identificá-los e nos proteger, proteger as pessoas, quais as consequências que eles causam, quais são os objetivos de se criar uma fake news. Fake news é prejudicial, não é? Ela tem esse caráter destruidor. Então vamos, que com o desenvolver da aula, a gente vai conseguir esclarecer tudo isso. Fake news na história. Rumores, boatos e notícias falsas sempre existiram. Então nós temos aí já uma tendência quase que natural à criação de fake news. Porque, na verdade, mentira, desde que o mundo é mundo, existem mentiras por aí, né, gente? Então fake news, na verdade, vamos dizer que é uma ramificação de rumores, boatos e notícias falsas. Geralmente há uma tendência por trás da manipulação de uma notícia. A gente sabe que mentira existe, sempre existiu. Mas a notícia, ela não tem a responsabilidade com a verdade, ela não tem uma responsabilidade com a verdade. A notícia não só pode ser verdadeira, sim, porém, mesmo numa notícia verdadeira, há uma tendência, a tendência manipulada, ou seja, se a pessoa que está divulgando, se é emissora, o rádio, o órgão que está divulgando aquela notícia, tem uma linha de pensamento, estabelece aquela linha de pensamento, ela traz isso como uma tendência e manipula automaticamente as pessoas que recebem. Então, por aí, essa manipulação, você vai entender no final da aula que ela também é uma fake news. A expressão fake news, ela foi eleita a palavra do ano pelo dicionário inglês da editora Collins. E apesar de ter sido popularizada recentemente, de acordo com o dicionário Merriam-Webster, o termo passou a ser utilizado no final do século XIX. Então, a gente tem que ela não é recente, a utilização da expressão fake news, ela vem desde o século XIX, mas nós só começamos a receber, a ter contato com as fake news a partir tem mais ou menos uns 5 a 4 anos. Por que isso aconteceu? Bom, as fake news ganham expansão global a partir do ano de 2016, com a eleição americana, que elege Donald Trump. Pós-verdade. O dicionário Oxford a definiu como a palavra do ano em 2016. Verdade seletiva. Eu já explico isso aqui para vocês. E a internet, ou seja, a web, potencializa o alcance, a natureza e a infraestrutura da web potencializam a divulgação de notícias, sejam elas fakes ou não. Então, a gente tem aí, o termo, ele é utilizado desde o século XIX, mas nós não tínhamos conhecimento disso, nós não tínhamos contato com fake news nessa época, nesse período. Porém, com o advento das eleições presidenciais americanas em 2016, esse termo ele passou a ser utilizado novamente, né? Ele foi reutilizado pelos candidatos a presidente, vamos botar assim, para poder vencerem a eleição. Desse cenário, eles vão encontrar um favorecimento, uma preparação, tudo isso auxiliado pela pós-verdade, que é uma palavra que significa o seguinte: pós-verdade, ele tem uma relação direta com a pós-modernidade, que é uma época em que as pessoas, as coisas mudam rapidamente, as pessoas têm uma tendência, um perfil diferente. E o que vai acontecer na pós-modernidade? As pessoas na pós-modernidade, elas passam a selecionar o que é verdade e o que é mentira. Como assim? Elas passam a definir aquilo que elas querem acreditar. Elas decidem. Se isso daqui tem uma relação com o que eu acredito, com os meus ideais, eu vou elegê-lo, eu vou selecioná-la como verdade. Se aquele outro fato não tem essa relação, não constrói essa relação com aquilo que eu penso, então eu vou considerar mentira, falso. Então a gente tem aí verdades, e mentiras selecionadas, seletivas. Então as pessoas tendem a acreditar naquilo que lhe convém. Tendo isso é o que significa pós-verdade. Tendo essa pós-verdade um alcance muito grande nesse período de 2016, ela prepara automaticamente o terreno, o cenário, para as fake news voltarem com força total. E aliado a esse fato, nós temos a internet, que também nessa época, de 2016, ela vai estar super desenvolvida. Então a web vai estar potencializando o alcance das notícias, sejam elas falsas ou não. Uma vez que a web está trabalhando assim, que tem essa ferramenta, que pode favorecer, propiciar a questão da disseminação das fake news, as fake news voltam nesse período com força total. E é por isso que a gente hoje se depara com fake news de forma tão expressiva, de forma tão presente no nosso dia a dia. Ok? Entenderam até aí? Mas já que as fake news voltam dessa forma, com tanta força, é interessante saber
O que significa, de fato, fake news? Ela surge, pelo que a gente percebeu aí, com uma intenção. Ela não surge por acaso. Então, o que é, de fato, fake news? What is fake news? Bem, o Dicionário de Língua Inglesa, Oxford English Dictionary, de 2019, nessa edição de 2019, ele traz como definição para o termo, para fake news. News that conveys or incorporates false, fabricated or deliberately misleading information, or that is characterized as or accused of doing so. O que ele disse para a gente, o que ele trouxe de definição para fake news? Que fake news são notícias, né, que vinculam ou incorporam informações falsas, fabricadas ou deliberadamente enganosas, ou são caracterizadas ou acusadas de fazer. Então aí a gente já tem, fake news são notícias falsas, mas não são notícias falsas equivocadas. Elas são notícias falsas que já são pensadas, produzidas, criadas para enganar, ok? E daí a gente tem o quê? Qual é o principal objetivo dos disseminadores de fake news? Já que eles criam com uma intenção, eles têm um objetivo. Qual é esse principal objetivo? Uma das principais motivações das fake news é o dinheiro que se ganha por clique. Porque gerar e disseminar fake news vira um negócio rentável. O custo é baixo e o retorno com cliques e anúncios acaba sendo vantajoso. Tá, mas como é que as pessoas ganham dinheiro, né? Através das fake news. Há inúmeros sites que têm como principal objetivo o aumento do número de visitas. Em geral, são sites com excesso de propagandas nas páginas das notícias, como o Google AdSense e outros. Essas propagandas, quando visualizadas ou clicadas, geram remuneração para o proprietário do site ou blog. Para aumentar rapidamente o número de acessos, os proprietários criam fake news, que rapidamente viralizam na internet, estimulando a curiosidade dos leitores a acessarem e a compartilharem. Está aí. Prof, mas as fake news, elas são tão prejudiciais, elas são perigosas, elas são altamente perigosas. Muito perigosas mesmo. Inclusive, como assim perigosa? Ela pode criar grupo de racismo, ela pode criar elas podem influenciar processos eletivos, elas podem agir de maneira muito intensa dentro de decisões importantes na sociedade. Agora, é interessante também a gente conhecer os tipos de fake news, porque conhecendo os tipos, a gente meio que consegue identificar quase que automaticamente. Mas ainda assim é interessante que vocês tomem alguns cuidados, mesmo já conhecendo esses tipos. A variedade de assuntos e intenções são tantas que, para que as pessoas consigam identificar as fake news, a jornalista Claire Warren as dividiu em 7 categorias diferentes, sendo elas sátira ou paródia, não quer necessariamente causar mal, mas pode enganar o leitor. São aquelas fake news, na verdade, que circulam em sites humorísticos. Na verdade, elas são criadas para criar um efeito de humor, mas como elas são criadas com conteúdos falsos, elas acabam enganando, porque tem gente que não consegue filtrar. Uma vez que não consegue filtrar, acredita, e uma vez que acredita, compartilha. Falsa conexão. São aquelas notícias em que a chamada não corresponde ao conteúdo abordado. O título tem uma coisa e o conteúdo tem outra, mas as pessoas que não leem o conteúdo, só em ler o título e achar super interessante, que vai interessar muita gente, acredita e compartilha. Conteúdo enganoso. É o uso mentiroso de uma informação para difamar o outro conteúdo ou pessoa. Na verdade, é aquela questão, né? Tem um problema não resolvido e eu preciso denegrir a imagem de alguém, então eu vou inventar uma mentira e jogar nas redes sociais e para que as pessoas fiquem sabendo, eu me sinto vingado. E no caso de empresa, para poder ganhar alguma concorrência, alguma coisa assim. Falso contexto. O conteúdo é verdadeiro, mas é compartilhado com um contexto falso. É a questão das datas. E isso eu vou chamar a atenção de vocês daqui a pouco para prestar atenção com relação à data de divulgação. Porque uma verdade de hoje pode ser uma mentira de amanhã. Então, eles pegam uma coisa que foi verdade no mês passado, divulgam agora como se fosse atual. E isso daí já é mentira e já é uma fake news. Conteúdo impostor. Usa-se o nome de uma pessoa ou marca, mas as informações são irreais. Utiliza, na verdade, da credibilidade de uma empresa ou de uma pessoa popular, que tem uma credibilidade popular, para poder trazer veracidade ao conteúdo. Na verdade, o conteúdo é falso, a empresa não é responsável pelo conteúdo, a pessoa não é responsável, mas utiliza a imagem da empresa ou da pessoa. Conteúdo manipulado. O conteúdo verdadeiro é manipulado para enganar o público. Foi o que eu disse com vocês lá com relação à tendência de manipulação por trás das notícias. Né? Na verdade, eu sou leitor de tal revista, aquela revista ela tem uma linha de pensamento, e aí tudo que sai nela é verdade, porém ela leva para um caminho para que eu, leitora dessa revista, entenda o ponto de vista dela.
e automaticamente acabo concordando e comprando a ideia dela. Mais ou menos assim. E o conteúdo fabricado são as informações 100% falsas e construídas para causar algum mal e espalhar um boato. Como exemplo disso, nós temos muita coisa que já circulou aqui no país, né? Histórias inventadas para causar algum malefício, alguma maldade, alguma coisa, né? Algum efeito na sociedade, na população em geral. Além desses 7 tipos, nós temos uma outra classificação para as fake news, que na verdade resume os 7. Só que eu apresentei os 7 tipos para vocês porque é mais interessante para que vocês possam identificar mais rapidamente ao receberem um conteúdo do tipo. Temos então como classificação que resume as fake news positivas, que é quando a notícia falsa exalta qualidades, vantagens e engrandece a imagem de pessoa, empresa ou dão a essa vantagens ou méritos. Gente, não é que a fake news, essa positiva, ela não vai causar prejuízo, mas ela é positiva porque ela traz uma informação que todo mundo gostaria de receber, mas ela é falsa. Tipo, o candidato Y irá acabar com o imposto de renda. Quem não vai querer saber disso? Quem não vai querer que isso seja verdade? O teor dele é positivo, mas é uma fake news, não deixa de ser. Fake news negativa também, nós temos essa classificação. Quando a notícia falsa busca denegrir a imagem de uma pessoa, de uma empresa, ou atribuir uma responsabilidade que traz prejuízos. Exemplo, empresa X usa cocaína e maionese. Isso aí geralmente vai denegrir a imagem, né, da empresa. Na verdade, esse exemplo não existe, tá, gente? Coloquei aqui só para ilustrar para a gente, eu que inventei. Mas acontece mais ou menos dessa maneira. Agora eu queria falar para vocês sobre as consequências das fake news. Como eu disse lá atrás, fake news, elas têm poder de destruição. Elas são destrutivas, porque elas causam muitos danos à sociedade. Então, quais são as consequências das fake news? As notícias falsas, elas geram diversos danos imensuráveis à vida pessoal e profissional das vítimas, que na verdade sempre foram inocentes. No início de 2018, o site Your Newswire publicou um artigo sobre mortes relacionadas a uma vacina para a gripe nos Estados Unidos, que depois se provou falsa, mas não sem antes gerar mais de 500 mil engajamentos virtuais no Facebook. Acontecimentos como esse podem causar prejuízos financeiros e danos de várias espécies. O combate às fake news é uma questão de saúde pública. Quando notícias falsas são rotuladas como potencialmente falsas, o rótulo geralmente vem depois que a história já se tornou viral e a destruição já foi feita. Por isso, nós temos que ter muito cuidado. E como é que nós teremos cuidado? Nós teremos que assumir determinadas posturas, determinadas atitudes diante do recebimento de conteúdos por aí. Por exemplo, como não cair nos boatos de internet? Primeiro, confira a fonte da notícia. A fonte tem credibilidade? É reconhecida? Há páginas especializadas em inventar e divulgar boatos. É preciso evitá-las. Então, a gente já sabe que hoje já tem páginas por aí que se especializaram só em fazer fake news, gente. Então, a gente tem que ter cuidado, analisar a questão das fontes. Use o bom senso, seja um pouco cético em relação ao que lê. A notícia parece bizarra ou absurda, então há uma boa chance de que não seja verdadeira. Então, quando você faz isso, você automaticamente está refletindo, né? Fazendo uma leitura crítica, reflexiva sobre aquilo que você está lendo. Leia a notícia completa. Às vezes, o título é distorcido só para chamar a atenção. Quando você vai ler, não é nada daquilo. Então, é aquele caso de você ler o título apenas e achar interessante, achar que interessa a um grupo de pessoas e sair divulgando, compartilhando. Veja se não é notícia velha. Algumas notícias são verdadeiras, mas estão desatualizadas. É aquela questão da data. O que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã. Então, se a data não é atual, a notícia é falsa. Não caia no alarmismo. Bombas, notícias com tom alarmistas não costumam ser verdadeiras. Então, se vocês veem a notícia com esse tipo de perfil, já desconfiem. O que é que tem que fazer? Vocês vão, na verdade, direcionar a notícia para o site de pesquisa. E o site lá vai te dizer se ela é falsa ou verdadeira. Ficou com dúvida? Ainda assim, não tem certeza se ela é falsa ou verdadeira? O mais correto é você não compartilhar. Quando você pesquisa, checa o conteúdo que você recebe, ou você não compartilha, você está, na verdade, se defendendo, você está combatendo a fake news. Então, combatam as fake news, evitando divulgar e se opondo a elas. Como assim? Primeiro, se eu não sei, se eu pesquisei, mas ainda assim eu tenho dúvida, eu não vou divulgar. E se ela já foi divulgada em grande escala, o que é que eu posso fazer? Não tenho mais nada para fazer? Tenho sim. Eu posso me opor a elas, pesquisando, descobrindo se é falsa e indo até essas pessoas que receberam, né, em seus grupos, ou até em contato físico,
e dizendo, explicando por que elas são falsas. Aí você vai estar se opondo a essas fake news e, na verdade, combatendo. Eu trouxe até, inclusive, aqui para vocês algumas plataformas para verificar notícias, que são Aos Fatos e Farsas e o UOL Confere. São bem interessantes porque elas dão a gente essa possibilidade de conferir, de checar a notícia se é verdadeira ou se é falsa, de maneira bem rápida e bem segura. Gente, além do mais, saiba que não só é punido aquele que cria fake news, mas também aquele que a propaga, podendo ser penalizados através de uma indenização e também criminalmente, nos denominados crimes contra a honra, que é calúnia, injúria ou difamação. Então, assim, gente, é questão já é crime, já é considerado crime. A gente tem que se proteger em todos os sentidos, tanto para poder não receber conteúdo enganoso, como para também não divulgar e acabar praticando um crime, e também para não estar interferindo, né, de forma negativa na vida das pessoas. Bom, a aula que eu tinha para vocês era só isso mesmo, só até aqui. Eu peço que, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a aula, sobre o conteúdo apresentado, tragam para a nossa aula ao vivo. Se vocês tiverem algo para complementar também a aula, trazer para os colegas, a gente tem a oportunidade de trazer lá em nosso encontro virtual, na aula ao vivo, ok? Então, um forte abraço e até a nossa aula.